Graça e paz, família! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso O Segredo do Casamento. E nesses dias nós estamos falando sobre o acróstico aliançar, extraído do livro Casais que se Fortalecem por Meio da Mentoria, do pastor David Cornfield e também da Bíblia do Discipulado. E hoje nós vamos abordar o tema interdependência. Este é um segredo maravilhoso que pode revolucionar o seu relacionamento de uma vez por todas. O que vem a ser a interdependência? Para nós falarmos sobre interdependência, é necessário primeiro nós começarmos a explicar sobre o que é, neste contexto, uma pessoa dependente e o que é uma pessoa completamente independente. Vamos lá? Então veja bem, uma pessoa completamente dependente. Pessoas que muitas vezes abrem mão da sua própria identidade para viver a identidade do outro ou aquilo que o outro fala a seu respeito. É uma pessoa que existe em decorrência do outro ou só sobrevive a partir do outro. Tem a ver com pessoas subordinadas. Para a gente entender melhor sobre uma pessoa dependente, eu gosto de usar a ilustração do dependente químico. Imagine aí alguém que se vicia em crack, por exemplo. Como que é o dependente em crack? Ele abre mão de tudo, ele abre mão, sabe, da sua família, das pessoas que ele ama, da sua aparência, ele abre mão de absolutamente tudo somente para ter o prazer de usar o seu objeto, de vício. E o que a gente sabe a respeito dessas pessoas? Que elas têm sua alegria, seu prazer, toda a fonte de satisfação dela está ligado ali quando ela acaba consumindo o seu objeto de prazer, né? Vale notar que quando essas pessoas consomem a droga, elas ficam completamente vulneráveis, expostas e descontroladas. Sim, elas são completamente dominadas pelo seu próprio vício. E sim, eu entendo que isso tem uma relação direta com as pessoas que são dependentes emocionalmente de outras pessoas. Eu sei que são palavras duras e é difícil de ouvir isso, mas eu sei que isso pode realmente te ajudar a se libertar desse problema. Então, para mim, a dependência, antes dela se tornar química ou biológica, ela vai se tornar um processo psicológico na vida do cidadão ou da cidadã. A pessoa que é dependente emocional, ela muitas vezes abre mão de tudo para viver em função de uma outra pessoa. Então ela vai ser uma pessoa insegura, uma pessoa que não toma decisões, não é uma pessoa proativa, é uma pessoa que sempre está esperando que alguém faça algo por ela. Na minha opinião limitada, isso tem a ver com uma inteligência acima da média. Como assim, pastor? Eu não concordo. Tudo bem, mas veja bem. Geralmente as pessoas dependentes, elas são muito espertas, muito espertas, porque ela evita fazer o esforço, ela evita se expor, ela evita correr riscos. Por isso ela deixa que o outro faça para ela. Então isso tem a ver sim com certa inteligência. Ah, tem a ver com preguiça? Tem a ver. Tem a ver com covardia? Também tem a ver. Mas eu, dentro das minhas limitações, eu entendo que faz parte de um processo intelectual. Ela olha, ela pensa e aí ela acaba agindo, porque é o caminho mais curto para a felicidade para ela ou do jeito dela. Por isso que essas pessoas também, pessoas que são emocionalmente dependentes, elas são mestres na arte de manipulação para obter aquilo que ela quer, o produto do seu desejo. Então elas são muito boas em manipular. São pessoas que conhecem como ninguém o poder da vulnerabilidade para manter os outros por perto. Então você vai ver que essas pessoas, quando elas não têm aquilo que elas querem, porque são dependentes, elas conseguem criar histórias, elas conseguem usar bons argumentos, elas conseguem sensibilizar o outro de uma maneira que talvez você que nunca passou por isso, nunca teve que lidar com alguém emocionalmente dependente, você não faz ideia do que é, mas é sério, é muito sério. Então são pessoas que são hábeis em usar chantagens emocionais e sabem exatamente como e o que falar para poder extrair tudo o que elas querem de você.
E muitas vezes a gente olha para alguém que é dependente, né, e fala assim: ah, coitadinho, ele depende, ele é fraco, ele é frágil. Não se engane. Um dependente emocional não é geralmente uma pessoa frágil nem fraca. Não são pessoas manipuláveis, como muitas vezes a gente pensa: ah, ela é. Não, são pessoas extremamente inteligentes, espertas e sagazes. Eu costumo comparar pessoas que são dependentes emocionais à figueira mata-pau, também conhecida como gameleira. Então ela vem, né, ou por um pássaro, por uma ave, pelo vento, não sei, ela vai e se hospeda em uma outra árvore que é grande e robusta. E ela vai crescendo e ela vai se fortalecendo e vai extraindo tudo aquilo que ela tem de direito, não é bem de direito, mas tudo aquilo que ela quer, e ela vai sufocando a árvore até que a outra árvore que é grande, que é forte, morra e ela já tem uma estrutura ao redor daquela árvore. E aí ela fica firme, enquanto a outra, que era independente, né, ela morre. Enfim, o fato é que muitas vezes nós nos equivocamos quanto a essas pessoas. Porém, se você é uma pessoa dependente emocionalmente, realmente você tem alguns problemas para enfrentar. Porque na grande maioria das vezes, quando nós nos tornamos dependentes de alguém, nós colocamos essa pessoa em um lugar que não é dela. Nós criamos um altar, colocamos essa outra pessoa ali e a veneramos, sabe? Damos a ela o lugar do próprio Deus em nossos corações. E transformamos essa pessoa, como eu já disse, em a única fonte de alegria, de prazer, de satisfação que nós temos. E, obviamente, quando essa pessoa não cumpre aquilo que nós dependemos, né, que nós precisamos, vem a frustração, vem a irritabilidade, vem a deprê, vem a tristeza. E por isso que as pessoas que são dependentes emocionalmente sempre estão frustradas, tristes, chorosas, porque elas colocam a sua fonte de alegria e satisfação no lugar errado, nas pessoas erradas. E isso não é bom. Tem a ver com idolatria e isso realmente traz grandes problemas para um relacionamento. E obviamente ela, né, assim como a gameleira, vai precisar de alguém independente. E isso vai, até em alguns casos, gerar aí uma simbiose, onde um, né, se aproveita da dependência ou da independência do outro. Mas agora vamos falar um pouco sobre as pessoas independentes. As pessoas independentes são pessoas orgulhosas, são pessoas decididas, são pessoas que sabem o que querem, são pessoas que não gostam de prestar contas e que jamais, em sã consciência, vão querer se submeter a outra pessoa, ao desejo de outra pessoa. É claro que às vezes elas acabam cedendo, mas não é de vontade própria. Que geralmente elas entendem que sua alegria e sua satisfação está ou estão em outros lugares. São o tipo de pessoa que dizem: eu não preciso de ninguém, eu me basto. Glórias a mim, louvado seja o meu nome. São pessoas que também têm aquela frase nos seus lábios que o tempo todo recitam, elas dizem: ninguém manda em mim, eu que me mando, eu que me comando. Jesus sabe disso. Então essas pessoas, elas tomam as decisões, elas não gostam de prestar contas. Agora imagina em um relacionamento. Elas simplesmente vivem, parece que uma vida paralela do seu cônjuge e das pessoas que estão ao seu redor, porque elas são independentes, elas não dependem de nada, de absolutamente nada do outro. Então, elas criam tipo que uma outra personalidade dentro do relacionamento. Tem seus sonhos, tem seus planos, seus projetos, seu dinheiro, e ela vive assim, ela vive para si mesma, porque ela ama mais do que tudo nessa vida a si mesma, adora o próprio ventre, né, como o autor sagrado diria. Então, isso é um grande problema. Agora, pasme você, muitas pessoas que são independentes, elas procuram se relacionar com pessoas dependentes. É isso mesmo, os opostos se atraem. Porém, geralmente não ficam juntos. Mas há uma verdade aqui. Por quê? Porque essas pessoas orgulhosas, cheias de si, tão dominadoras, tão boas, elas acabam se envolvendo com essas pessoas que são frágeis, porque elas querem ser os salvadores da pátria. Elas querem resolver o problema de um miserável que não consegue ser feliz sozinho. Então eu vou emprestar um pouco da minha luz e vou fazer essa outra pessoa feliz. É claro que eu estou exagerando um pouco aqui, mas para que você entenda que a independência é um problema sério dentro dos relacionamentos.
Se você gosta de ser independente, se você não quer prestar contas, ter horário, ter alguém para futricar nas suas coisas, se você não quer abrir mão das suas senhas para que o outro tenha acesso, não se case. Fique só. Porque o casamento está implícito partilhar de uma vida. O casamento está implícito abrir mão de si mesmo para deixar que outra pessoa seja um com você. Então tudo que você olha, tudo que você consome, tudo que você vê, deveria ser compartilhado com os demais membros da família que você escolheu ter. Então a independência é um problema grave, é um problema sério. E a independência fere, machuca, faz mal para as pessoas que estão ao seu redor. Então tudo isso a gente precisa rever. Bom, posto isto, dependência e independência, agora nós precisamos falar do princípio de hoje, que é a interdependência. Bom, existem coisas importantes na dependência. Por exemplo, quando eu peço a opinião do outro, quando eu me preocupo com o que o outro está sentindo, quando eu, me sujeito ao outro, isso é muito importante. E na independência também existem coisas muitíssimo importantes. É preciso tomar decisões às vezes, porque não tem ninguém ali. É preciso saber o que dizer. É preciso entender que a fonte da satisfação, da alegria, não está no outro, mas sim no nosso Senhor. Então, muitas coisas da independência são muito importantes. São muito importantes. Agora, a interdependência é a junção da dependência e da independência. É um ponto de equilíbrio. É quando nós conseguimos conciliar uma coisa e uma outra. A maioria de nós ou desenvolvemos ao longo da nossa vida uma independência louca ou uma dependência exagerada. Quando nós nos relacionamos, quando nós nos casamos, nós precisamos buscar essa orientação de Deus para que aquele que é independente seja um pouco mais dependente e aquele que é independente seja mais dependente. A isso nós chamamos de interdependência. Quando o casal consegue tomar decisões juntas, quando o casal consegue se satisfazer, ter satisfação, mesmo que o outro não esteja ali, isso é... Mas ficou esquisito isso aí, né? Essa satisfação que eu falo não é a sexual não, tá? Estou falando de uma satisfação consigo mesmo, de fazer um exercício físico, de fazer um hobby, de sair para se sentir bem, independente do outro. Então, voltando para o X da questão, a interdependência é um segredo que não acontece da noite para o dia. Se você não souber que existe esta palavra interdependência, que eu preciso caminhar nessa direção, que eu preciso me esforçar, né? Se eu sou um cara independente, preciso abrir mão desse orgulho, perguntar mais, conversar mais, me sujeitar nas tomadas de decisões da casa, do lar. Se eu sou uma pessoa dependente, eu preciso desenrolar mais algumas coisas, eu preciso ser mais proativo. Então, o que eu quero dizer é que é necessário um esforço intencional para nós alcançarmos a interdependência. E que no Senhor, o nosso Deus, nós podemos alcançar esse princípio tão valioso que pode realmente manter a sua casa em segurança. Então, a independência é mal, a dependência é mal, mas a interdependência é de Deus. Isso vai te ajudar, isso vai te abençoar. Eu sei que aqui a gente não pode explorar todos os temas e todos, os desdobramentos desse princípio, mas eu gostaria que você focasse e se você quiser a gente pode conversar mais sobre isso. É só entrar em contato comigo, beleza? Então, é isso. Que o Senhor Deus te abençoe e até a próxima aula.